banco de horas foi criado em 1998 sob o argumento de aumentar empregos, através da redução do custo de trabalho no setor produtivo. A lei prevê a ampliação da jornada de trabalho em até 2 horas diárias, que devem ser compensadas em até 1 ano. Os trabalhadores foram contra, alegando que o sistema só serviria para reduzir direitos, como o adicional de horas extras e, consequentemente, salários. O banco de horas foi criado para empreendimentos sazonais, para determinadas épocas em que tivesse mais produção, aí se criaria um banco de horas para compensar nas horas em que tivesse menos produção. Mas ele foi desvirtuado e hoje se tornou uma prática porque o banco de horas é um grande negócio para as empresas. Em vez de pagar a hora extra com adicional, ela dá uma folga. E a folga, uma hora extra, é superior a uma hora normal e eles compensam 1 por 1. 10 anos depois, vemos que o banco de horas contribuiu para a redução dos salários dos trabalhadores. E a gente vinha aqui recebendo essas horas extras e a empresa cortou todas as horas extras. Hoje, então, os funcionários hoje contavam com aquele dinheiro, de certa forma, um pouquinho ganhavam com as horas extras, hoje não vem ganhando mais. Hoje, cada vez mais escravizado pelo patrão. Quanto à geração de postos de trabalho, os próprios empresários admitem que o banco de horas não funcionou. Diminui, mas é muito pouco mesmo. Muitas empresas fazem mau uso do banco de horas, descumprindo os limites mínimos estabelecidos pela lei. Nestes casos, o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina tem sido severo. A princípio, os nossos juízes têm uma exigência muito grande em relação ao banco de horas, porquanto entendemos que o banco de horas é uma instituição em prejuízo do trabalhador, porque é muito facilmente manipulável para os interesses do empregador. Disso resulta uma exacerbação do número de horas extras e, consequentemente, a diminuição da contratação de trabalhadores, a diminuição de postos de trabalho. Assim, o nosso tribunal entende que só mediante convenção ou acordo coletivo, mediante negociação coletiva, é que pode ser instituído. Instituído o banco de horas, tem que ser rigorosamente cumprido aquilo que foi instituído. Qualquer deslize no cumprimento das normas do banco de horas, o nosso tribunal, na sua maioria, tem entendido como nulo o banco de horas e, por consequência, determina o pagamento com horas extras das horas praticadas em compensação. Nossa reportagem encontrou uma exceção em que empresário e trabalhadores chegaram a um acordo. As horas compensadas têm acréscimo de 100%, o mesmo adicional previsto para as horas extras na convenção coletiva. O comércio ele é muito desgastante, ele é muito cansativo, o dia a dia. Então eles trabalham sábado à tarde, a gente tem uma jornada de 4 horas excedente e a gente dá para eles uma folga durante a semana, eles têm um dia de folga. A gente até já conversou com eles se eles realmente prefeririam essa questão do dinheiro, eles prefeririam a questão da folga mesmo. Ele deu a liberdade para nós, então nós temos como folga, porque é importante. Nós trabalhamos, no caso, sábado até 1 hora da tarde, trabalhamos até às 6, até 1 hora, que são as 44 horas semanais, e as 4 horas elas são revertidas em 8 horas. Então nós preferimos tirar um dia da semana de folga. Nem todos os comerciários, no entanto, têm a mesma sorte. Um fato grave está sendo discutido pelas entidades sindicais de comerciários de todo o país e já chegou na Justiça do Trabalho. Este problema tem a ver com os sistemas de controle de ponto informatizados, que substituíram os antigos cartões ponto mecânicos e afeta diretamente os salários dos trabalhadores. Ou seja, as empresas, através dos equipamentos que possuem, deletam as horas trabalhadas pelos empregados. Ou seja, além de ele ter uma jornada excessiva, de média de 56 horas, ainda as horas trabalhadas são deletadas pelas empresas, ou seja, elas são suprimidas através dos equipamentos que possuem pelas empresas, principalmente e quase sempre de supermercados, e isso, claro que acarreta um prejuízo imenso para os trabalhadores. Isso é possível se ocorrer de alguma forma? Possível é tudo na vida, né? Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que uma empresa organizada não faria uma imprudência dessa com o seu empregado, de maneira nenhuma. Não posso aceitar que isso esteja acontecendo. Eu acho que se a hora é marcada, é anotada,
Ela tem que ser respeitada. Não posso acreditar que exista empresas organizadas que façam, que deletem isso em prejuízo do empregado. Nós temos em vários processos alegações de trabalhadores nesse sentido, de que os registros eletrônicos da jornada de trabalho não correspondem com o efetivo horário de trabalho. É preciso lembrar que nós temos uma questão histórica no Brasil. As relações trabalhistas desde sempre, desde o registro manual, depois passando pelo registro mecânico e atualmente pelo registro eletrônico, nós temos muitos casos em que se questiona a validade desses registros. Qual é a principal dificuldade do trabalhador quando ele entra com uma ação trabalhista em comprovar essas horas a mais trabalhadas? Bom, como ele sempre reclama depois que já não está mais no emprego, se o cartão ponto não reproduz aquilo que efetivamente aconteceu na realidade, ele vai ter uma grande dificuldade de encontrar uma testemunha que diga que aquilo que está no cartão ponto não é verdadeiro. O judiciário ainda aplica métodos probatórios do passado que não conseguem apurar de fato a validade ou não desses registros eletrônicos. O Marcos, que é analista de sistemas, vai fazer uma simulação e mostrar de que forma o registro eletrônico pode ser alterado. O funcionário passa o cartão e agora vamos para o computador para fazer a leitura desse dado. Vamos iniciar fazendo a coleta dos dados lá do cartão, do relógio ponto. Coletou os dados, fim da coleta. Agora a gente vai usar um outro software, que é esse daqui, para visualizar esses dados que a gente coletou. Então, o que a gente fez lá foi da Marísia, na data de hoje, no dia 28, está aqui. Ó. A batida que a gente fez foi essa, às 14h42, na data de hoje. A alteração desses dados, ela pode ser feita de duas maneiras. Um exemplo, vamos digitar aqui, vamos dizer que se eu quisesse botar que o funcionário chegou, de vez das 14h42, o funcionário chegou às 15 horas. Altero, o horário ficou como 15 horas, o funcionário não ficou sabendo, só que, porém, esse sistema vai estar como D aqui. Teria como ele imprimir o relatório e ver que foi digitado. Vamos demonstrar agora a segunda maneira, que seria de alterar o registro ponto, mas sem deixar esse D aqui, ficar como R de registrado. Eu excluo esse registro aqui, vou entrar direto aqui no arquivo TXT, que é importado lá do relógio, e vou fazer a alteração. Vou abrir ele no bloco de notas, vamos pegar a última leitura, o último ponto que foi batido aqui, que seria da Marísia, funcionária, e vou alterar aqui para as 15 horas, porém agora vão ver que não vai ficar como D lá, vai ficar como R, como se fosse registrado normal. Fecho o bloco de notas e vou fazer agora aqui a importação novamente para ele mostrar esses dados que eu alterei ali do bloco de notas. Ó, apareceu 15 horas e apareceu como R, como se fosse registrado às 15 horas. Depois que eu transportei os dados que a gente tinha aqui lá para o computador, esses dados ficam zerados aqui no relógio. Não tem como comprovar aquelas alterações que a gente fez lá. Aqui não existe nenhum sistema de armazenamento. Eu não sou especialista nessa coisa. Agora, o que eu não posso aceitar é que exista o registro e que a empresa, de repente, altere esse registro para prejudicar o ganho do empregado. Isso eu não posso aceitar. Acho que não acontece. Porque é possível usar a mesma tecnologia também não em benefício dos trabalhadores, mas na proteção dos trabalhadores das horas trabalhadas por ele. De que forma? Usa o mesmo sistema utilizado pelo fisco estadual, em que fica o registro na máquina registradora, e só o fiscal poderia fazer essa verificação. É possível também os trabalhadores receberem um comprovante diário das horas trabalhadas e, ao mesmo tempo, ficar arquivado lá no equipamento as informações dessas horas prestadas por esses empregados, pelos trabalhadores em geral. Como hoje a gente vê os avanços todos, deveria haver uma possibilidade de tanto o empregado como a empresa ter o controle através de um registro momentâneo, na hora, que ficaria de posse. Eu acredito que poderiam as entidades sindicais negociar com os seus representantes no Congresso uma legislação que obrigasse aquele que se utiliza do ponto eletrônico a manter um sistema, um software
capaz de impedir, como nós temos aqui softwares que impedem a mudança do que foi escrito no recurso, a mudança do que foi inserido no controle de horário. Todos parecem concordar com a necessidade de novos mecanismos de controle das horas trabalhadas para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. Tecnologia para isso não falta nos dias de hoje. Depende agora apenas da boa vontade dos envolvidos. Chegamos ao fim do Justiça em Movimento de hoje. Esperamos ter contribuído para mais este debate. Até o próximo programa.